Capítulo 2795. Um truque de 2, parte 1. Os cascos do Vagrach se transformaram em dedos com garras e a cauda foi separada do corpo, transformando-se em uma lâmina adequada. Eu sou como você, vestindo um cadáver revestido de metal. Não preciso de órgãos para sobreviver. O vazio respondeu à pergunta silenciosa do Dulaan, enquanto sua boca sem lábios formava um sorriso. Mas espere. Tem mais. Correntes negras irromperam do cristal espiritual em seu peito, mas em vez de fornecer poder aos demônios ou conjurar mais, as correntes atingiram os mortos-vivos. O Dulaan e os outros congelaram por um segundo em surpresa, mas quando nada aconteceu, eles retomaram a ofensiva. O vazio me deu tempo suficiente para me livrar dos efeitos do grito da Banshee, mas ainda estou ferrado. Solos lançou um dos feitiços de nível 5 que ela tinha pronto, apenas para os mortos-vivos contra-atacarem com os seus próprios. A escuridão se opôs à escuridão enquanto um matador de magos se alimentava do elemento restante, se tornando ainda mais forte. O núcleo de Solos era mais fraco que o dos mortos-vivos, seu corpo era mais lento, e eles eram 2 contra 1. Para piorar a situação, somente um mestre das lâminas poderia se transformar em um matador de magos. Zamor havia aprimorado suas habilidades ao longo dos séculos, enquanto ela era uma novata. Solos havia recuperado seu corpo humano há menos de um ano e ela gostava de passar seu tempo livre experimentando a vida, não treinando. Se eu pudesse usar a conjuração corporal para tecer magias acima do nível 3, isso seria muito diferente. Seu corpo era forte e um golpe da fúria teria sido suficiente para matar qualquer morto-vivo, mas ambos seriam inúteis se ela errasse o alvo. O matador de magos não conseguiu encontrar uma abertura na armadura andarilho do vazio de Solos, então ele jogou de forma inteligente. Ele usou sua técnica superior para enrolar sua lâmina ao redor do martelo e mantê-lo a uma distância segura, usando esses movimentos para lançar magias. Sempre que sua lâmina e o martelo se tocavam, ele liberava um raio que congelava o Cavaleiro Dourado por tempo suficiente para a Banshee atacar. Se a investida conseguisse passar pela guarda dela, ele liberava um pulso focado de magia das trevas. Solos poderia combatê-lo com a barreira espiritual de sua armadura, mas mesmo assim, parte da escuridão passaria por ela e atacaria seu corpo. Devido ao corpo etéreo do elemento escuridão. Devido à natureza etérea do elemento escuridão, apenas uma massa densa de energia ou matéria poderia impedir seu avanço. Não posso manter a barreira sempre ativa ou a armadura ficará sem energia. O mesmo se eu a deixar muito grossa. Solos chegou enquanto Gema soltava outro de seus gritos ao mesmo tempo em que a lâmina de Zoma enviava um raio através de seu braço. Se eu for atingido pela alma despedaçada, serei um peixe em um barril. Sua única opção era ativar a barreira espiritual novamente, bloqueando o grito e empurrando o matador de magos para longe. O problema era que o movimento lhe dava tempo, mas ela ainda estava cercada. Os 2 mortos-vivos apenas se mantiveram nas bordas da ala esmeralda e a bombardearam respectivamente com magia das trevas e uma enxurrada de ataques que conjuravam o mesmo número de magias. Zontak, o Dulaan, não tinha ideia de qual era o propósito da corrente negra que o conectava ao vazio, mas isso não parecia importar. Os 2 estavam se enfrentando há alguns segundos, suas lâminas e membros, batendo um no outro sem se importar com o mundo N/1. O Dulaan estava fortemente blindado, especialmente sua cabeça, já que era seu ponto fraco. O capacete sozinho era composto de 10 quilos, 22 libras, de adamante, mas era tão leve quanto 22 libras, de adamante, mas era tão leve quanto uma pena para o núcleo de sangue do morto-vivo ancião. Sua espada também era muito mais pesada do que uma arma comum e cheia de encantamentos. O golem, em vez disso, estava completamente nu, coberto apenas pela camada de adamante que cobria o corpo do Vagrach morto. O mesmo aconteceu com a lâmina da cauda, mas a criatura parecia não se importar com a troca de golpes que estava claramente perdendo. Eu esperava mais de um ser tão presunçoso, pensou Zontak. Claro, meu corpo não pode mais conjurar magia, mas aquela coisa está deixando minha cabeça em paz, me dando todo o tempo que preciso.
Posso estar separado do meu corpo na carne, mas ainda somos um. Apesar das falhas claras do Golem de Lilith e da suposta inteligência que o possuía, Odulan ficou impressionado. Raptor podia lutar contra um morto-vivo ancião em pé de igualdade, apesar da clara lacuna em experiência e equipamento. O construto era incrivelmente rápido e forte, usando pura força física para compensar o que lhe faltava em habilidade. Além disso, a luta física aconteceu em um ritmo incrível, muito mais rápido do que qualquer boca poderia se mover. Zontak não tinha como conjurar o corpo. Apenas mortos-vivos desperos e matadores de magos conseguiam fazer isso. Ele tinha que desistir de magias de alto nível e se concentrar em magias rápidas de nível 3, ou a luta acabaria antes que sua cabeça conjurasse uma única. O primeiro foi um raio que atravessou o corpo de metal de Raptor e foi aterrado no chão sem causar nenhum dano. O segundo foi uma explosão de magia das trevas, neutralizada por uma faísca do olho negro. Deuses, você é tão fofo. O vazio sorriu para Odulan como para uma criança idiota. Você desperdiçou seus feitiços. Eu não posso ter convulsões e você ficou sem tempo. Agora é a minha vez. Zontak ignorou a provocação e retomou seu ataque. Para sua surpresa, o vazio ignorou suas fintas e foi direto para a matança. Odulan imediatamente ajustou sua estratégia, mas o Golem antecipou cada técnica, passando por elas rapidamente. O vazio defendeu a lâmina com a sua, estendendo as articulações musculares da cauda do Vagrash para envolvê-la em volta da arma inimiga até o braço, prendendo-os em um abraço mortal. O olho preto se iluminou, conjurando um fluxo constante de elemento escuridão que fluía do braço de Raptor para o de Zontak. O vazio usou sua mão livre para martelar o morto-vivo com uma rajada de punhos, esculpindo todo o peso do pesado de meia tonelada, carregando todo o peso do pesado de meia tonelada Vagrash. Como? Exatamente como? Odulan não era um brigão, mas em seus séculos de vida, ele lutou de mãos vazias mais vezes do que a maioria dos lutadores profissionais em toda a sua carreira. No entanto, o Golem desviou seus golpes com esforço mínimo, conseguindo acertar cada golpe seu como se Zontak nem estivesse tentando se defender. O vazio também parecia conhecer o equipamento dos Dulan de cabo a rabo. Ele evitou os encantamentos ofensivos e lançou uma finta para acionar os sistemas defensivos apenas para dar o golpe real no momento em que eles começaram a desaparecer. Os encantamentos do Golem, em vez disso, sempre atingiam um ponto fraco, liberando toda a extensão de seu poder. Merda, merda, merda. Zontak entrou em pânico quando finalmente percebeu que havia esquecido. O Golem não se cansaria, não desistiria, e cada um de seus golpes seria tão forte quanto o primeiro até que seu poder acabasse. No entanto, a verdadeira ameaça era a magia das trevas que estava se movendo do braço do Dulan para seu núcleo. Capítulo 2796. Um truque de 2, parte 2. O ponto fraco que todo ser vivo tinha, mas que geralmente ignorava porque somente um desperto poderia encontrá-lo. Como? A cabeça do Dulan virou cinzas com a pergunta em seus lábios, mas o vazio a ignorou e se virou para ajudar Solos. Que porra é essa? As correntes pretas também atingiram seus oponentes, mas pareciam inúteis. Pelo menos até que ela foi forçada a baixar a barreira espiritual e enfrentar o Banshee e o Matador de Magos em combate corpo a corpo novamente. O feitiço guarda total imbuído em sua armadura deu a Solos total consciência espacial, mas não fazia sentido saber os movimentos de seus inimigos se seu corpo não pudesse segui-los. Agora, no entanto, ela podia ver, graças ao guarda total, onde cada parte do corpo do morto-vivo estava e, em sua mente, onde eles estariam. Solos podia ver quais movimentos eram apenas fintas e quais eram para atacar. Ela conseguia até ver como cada um dos mortos-vivos reagiria caso seus golpes se conectassem, fossem bloqueados ou desviados. Era como ver o futuro passar diante dos seus olhos. O fluxo de informações veio do elo metal que ela compartilhou com seu corcel e Solos escolheu confiar no vazio.
Seu martelo se moveu para interceptar a lâmina do guarda total antes que ela começasse a se mover, enquanto ela conjurava uma zona de silêncio para neutralizar a alma despedaçada que ela sabia que estava chegando. Zamor foi pego de surpresa. O golpe foi tão forte que, se não fosse por sua experiência, a fúria teria destruído sua lâmina e com ela sua vida. Jima, a Banshee, atacou depois de liberar sua habilidade de linhagem, certa de que isso teria criado uma abertura. A alma despedaçada criou uma abertura, mas para Solos. A zona de silêncio cancelou o grito e a Banshee estava com a guarda baixa enquanto Solos mantinha as mãos erguidas. Jima agora estava em defesa contra as flechas da praga que Solos conjurou por meio de conjuração corporal. Escuridão era lento, mas o Cavaleiro Dourado colocou as magias ao longo da trajetória de Jima, fazendo com que a Banshee corresse para ela sozinha. Jima tropeçou e caiu, sua força abandonando. Solos tentou acabar com ela, mas o Matador de Magos se moveu para proteger seu companheiro enfraquecido. Como? Ele se perguntou confuso. Como um amador pode de repente ser capaz de prever minhas técnicas mais refinadas? A resposta para a pergunta dos Dolaran e do Matador de Magos era a mesma. Enquanto estava no corpo do Golem, o vazio não tinha a conexão com suas almas e os órgãos de mana necessários para conjurar demônios. No entanto, o cristal espiritual carregava o suficiente da mana pura e da força vital de Lilith para conjurar as correntes negras. Mortos-vivos eram predadores e quanto mais velhos eles eram, mais vítimas eles tinham caçado. Isso também significava mais almas o seguindo. Almas que tinham assombrado seus assassinos por anos, se não séculos, e que estavam felizes em compartilhar seu conhecimento com o vazio. Uma vida longa significava adquirir hábitos e padrões. Qualquer veterano sabia que uma estratégia vencedora tinha que ser refinada e aperfeiçoada, nunca descartada. As almas tinham visto os mortos-vivos treinando e lutando inúmeras vezes, memorizando esses padrões. Agora, eles agiam como treinadores telepáticos para o vazio e Solos, dizendo-lhes o que esperar e de onde. Solos acompanhou o ritmo de Zamor, bloqueando sua lâmina com seu martelo. Então, ela conjurou uma cópia da fúria em sua mão livre, e antes que um morto-vivo pudesse reagir, ela bateu palmas com os dois martelos. Atingida entre as duas fúrias, a arma adamante se despedaçou. O corpo de um cavaleiro mago era composto apenas de um coração e uma lâmina. A névoa laranja era apenas uma medida defensiva destinada a neutralizar a magia e proteger o coração. A lâmina era o meio pelo qual o núcleo de sangue exercia seu poder e eles cresciam em força juntos, enquanto um matador de magos se alimentava de sua presa. Se a arma fosse danificada, o núcleo de sangue vazaria e consumiria a energia acumulada para repará-la. Zamor tinha idade suficiente para consertar sua lâmina, mas a repentina falta de energia fez a névoa que cercava seu coração desaparecer. Com o mesmo movimento que havia quebrado a lâmina, Solos conjurou uma explosão de magia das trevas que destruiu o coração flutuante e matou os mortos-vivos. Não vou desperdiçar minha morte viva lutando 2 contra 1. Melhor recuar para lutar outro dia. Jima, a Banshee, podia ouvir Solos ofegando e a luz nos olhos do Golem piscando, mas as correntes negras ainda estavam lá e ela não confiava em suas chances. Nelson completo. O vazio consumiu os últimos resquícios de energia de Raptor para se mover atrás dela em um borrão, prendendo os braços dela com os dele. A Banshee cerrou os dentes para resistir ao feitiço desconhecido conjurado pelas palavras desconhecidas de poder. Então, o martelo de Solos atingiu Jima em um arco descendente, esmagando sua cabeça e então partindo seu corpo em pedaços com a força bruta do golpe. Tempo limite? O vazio perguntou, as runas em seu corpo de metal piscando em aviso. Mais ou menos. Solos ainda estava ofegante quando conjurou o conjunto de recarga para o Golem que se transformou de volta em uma besta imperador. Nós retomamos nosso avanço no momento em que eu terminar de recuperar o fôlego. Ao contrário de Lilith, ela não conseguia energizar o Raptor consumindo sua mana, ela só conseguia fazer isso por meio de uma formação mágica. O vazio ficou parado, puxando a energia do mundo através dos olhos do Golem para acelerar o processo.
Só lhes levou alguns segundos para respirar regularmente e mais alguns para usar sua técnica de respiração, bênção do céu, para voltar ao pico de sua força. Não foi tempo suficiente para Raptor fazer o mesmo, mas eles não tinham tempo a perder. Ela sacrificou parte da energia armazenada dentro das mãos, injetando-a dentro do construtor após filtrá-la através da pedra preciosa esmeralda. Isso retardaria a tomada do geyser de mana, mas ela precisava da ajuda do vazio para ter sucesso. Bom truque, a propósito. Ela disse enquanto montava no Vagrash e falava para não desperdiçar mana precioso com elos mentais. Eu pensei que você precisasse se fundir como uma alma para acessar o conhecimento dela. Como você fez isso apenas com as correntes? Todos nós aprendemos um truque ou dois desde que voltamos do Fringe. O vazio respondeu, imaginando como o dragão pena do vazio estava. O dragão pena do vácuo não estava satisfeito com o corpo de Trouble. As asas membranosas pareciam erradas, o pescoço humanoide curto limitava sua visão e a falta de uma cauda tornava seu equilíbrio precário. Isso é inaceitável. O pena do vazio rosnou enquanto os mortos-vivos ao redor dele lançavam feitiços sobre ele. Sem chamas e sem sombras. Essa construção é uma porcaria. O corpo de Trouble se beneficiou de sua estadia na fagulha. O revestimento adamante o aproximou de Davros e o cadáver de Balor foi refinado como se Trouble ainda estivesse vivo e tivesse de alguma forma despertado. Além disso, o cristal espiritual havia sido movido do peito para a testa, imitando o padrão de um Tiamat. Infelizmente, o Golem não tinha todos os órgãos de mana que o dragão pena do vazio precisava para conjurar a maioria de suas habilidades de linhagem, carregando apenas a mente do pena do vazio e uma centelha da força vital de Lilith. Continua no próximo vídeo.